Fazer ficha catalográfica quando o autor é uma pessoa jurídica, você sabe como fazer? Não? Não te preocupa. Fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Fala galerinha linda, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao teu espaço, canal Bíblio Responde. Hoje nós iremos estar trabalhando uma ficha catalográfica de acordo com a CR2, onde a nossa autoria é pessoa jurídica. Ainda estamos no título principal. Mas tu lembras que na nossa última aula eu te lancei um desafio? Não vem ficar com essa cara de espanto não. Então, o que nós vamos ter que fazer? Responder ao nosso desafio. E qual era mesmo o desafio? Confeccionar uma ficha catalográfica, onde eu não tinha autor. Por isso que ela tinha que começar pelo título. E a nossa obra está aqui. Olhares Comunicacionais, que foi organizada por 3 pessoas. Renan Albuquerque, Noélio Costa e Geórgio Oliveira. Essas 3 pessoas organizaram essa obra, que tem 204 páginas, no estilo de e-book. Foi publicado em parceria com a editora da Universidade Federal do Amazonas, que fica em Manaus, e a Alexa Cultural, que fica em São Paulo. Quando você imprimir essa obra, mesmo sendo e-book, ela tem um tamanho. Ela mede 23 centímetros e apresenta ilustrações coloridas e o ano de publicação 2019. 200 é fogo, né, gente? 2019. Então, vamos fazer juntos essa nossa ficha. Eu vou ficar aqui com essa foto, como você já tirou também, que é para eu poder trabalhar juntamente com vocês nessa descrição. Pergunta besta. Primeira perguntinha besta que tu tem que fazer quando você se depara com uma obra para fazer o processo técnico. Essa obra tem autoria? O que é mesmo autoria, Guilhermina? É quem fez o conteúdo intelectual propriamente dito. O Renan, o Noélio e o Geórgio, eles sentaram e escreveram o conteúdo? Não. Cada capítulo foi feito por um autor. Eles pegaram esses capítulos, organizaram e publicaram. Isso significa que esta obra não tem autoria. Assim sendo, vai ter que entrar pelo título e não pela entrada principal. Lembras? A ficha pode entrar pela entrada principal, quando eu tenho um autor propriamente dito, que pode ser pessoa física, como eu trabalhei até agora, como pode ser pessoa jurídica, como nós iremos trabalhar daqui a pouquinho. Ou ela vai entrar pelo título, quando não se detecta autoria ou quando eu tenho a partir de 4 autores. Aí você não pensa, automaticamente entra pelo título. A segunda perguntinha que nós temos que fazer é: eu só tenho título ou tenho título e subtítulo? Para eu saber, eu tenho que ler a informação de forma corrida. Se deu algum tilt na hora da leitura, é porque eu tenho título e subtítulo. Se quando eu ler ela dá certinho, eu só tenho título, independente da grafia. Porque olha, a olhômetro, essa obra, Olhares está com tamanho maior, a fonte é maior. Comunicacionais está com uma fonte menor. Então, Guilhermina, batata. Olhares é o título, comunicacionais é o subtítulo. Aí eu faço a perguntinha besta. Vamos ler esse negócio? Olhares comunicacionais. Teve quebra? Não, não teve, não é? Então, se não ocorreu quebra, meu amor, significa que mesmo que eu tenha grafias diferentes, tamanho de fonte diferente, eu só tenho título, eu não tenho subtítulo.
Até aqui, tudo certinho? Então, vamos embora. Tenho só o título, tenho os 3 organizadores, então significa que nós não iremos entrar pela entrada principal e sim pelo título. Tenho o total de página, o ISBN, uma informação que é importante, que ele está no formato de e-book. Se eu tivesse o link do repositório, onde a pessoa consegue localizar essa obra para baixar em PDF, se for em acesso aberto, por exemplo, é uma informação importante também para a gente colocar em notas, não é? Que assim a pessoa já sabe até onde baixar esse material. Tenho a editora, tenho o local, tenho o ano, ou seja, eu tenho a imprenta, tenho o tamanho da obra e tenho as informações que são dizendo que ela tem ilustrações coloridas. Então, vamos embora? Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Eu já coloquei o meu título. Nós vimos que eu só tenho o título. Apesar de ser grafia diferentes, eu só tenho o título. Olhares comunicacionais. Por que mesmo entrou pelo título? Porque organizador não é autor. Portanto, não tenho entrada principal. Então, olhares comunicacionais. Depois, o que a área 1 é constituída? Pelo título e responsabilidade, não é mesmo? Responsabilidade nós temos, que são os organizadores. Então, é o Renan, o Noélio e o Geórgio. Então, nós temos os 3 organizadores. Então, eu tenho responsabilidade. Então, a minha área 1, se eu deixar do jeito que está incompleta. Eu preciso concluir a área 1. Haja vista que ela é formada pelo título e pela responsabilidade. Então, título, olhares comunicacionais. Responsabilidade, está aqui, Renan, Noélio e Geórgio. Agora, como é que nós vamos colocar esses organizadores? Eu coloco do jeito que aparece na obra. Lá na obra, não está aqui embaixo, ó, organizadores? Então, eu coloco ó, organizadores, 2 pontos, Renan Albuquerque, vírgula, porque está no mesmo patamar, Noélio Martins Costa e Geórgio Ítalo de Oliveira. Eles estão no mesmo patamar, estão na mesma categoria, por isso que é vírgula. 2 coisas que nós temos que levar em consideração, meus amores. Primeiro, qual é a pontuação que vai dizer o indicativo de responsabilidade? É a nossa barra inclinada. Então, primeira coisa que você não pode esquecer. Então, área 1, título e responsabilidade, sendo separado sempre pela minha barra inclinada, ok? Segunda coisa que eu tenho que me atentar. Essa minha ficha não entrou pelo título, então significa que toda vez que a ficha entrar pelo título, todo o nosso primeiro parágrafo tem que ficar abaixo do terceiro espaço. Então, eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho aqui, ó, 3. Então, significa que todo o meu primeiro parágrafo tem que ficar abaixo do terceiro espaço. Então, por isso que quando aqui no Noélio não deu mais para eu continuar, quando eu retornei para baixo do terceiro espaço, tá? Isso é diferente da ficha quando tem entrada principal. Verifica lá nas nossas aulas passadas para você ver essa diferença, ok? Tá? Então, área 1, show de bola, belezinha, linda, feita. Área 2 é a minha edição. Olhando aqui, nós não temos nenhuma informação que essa obra é a segunda edição. Então, subentende-se que é a primeira. Quando é que eu vou colocar um ponto ED? Quando aqui na minha folha de rosto
aparecer primeira edição. Aí sim, eu coloco 1.ed, porque aparece na folha de rosto. Como essa nossa obra não aparece, significa que é a primeira edição e significa que não é preciso colocar este indicativo. Então, por isso que a área 2 eu vou pular, ok? Tá? E a área 3? Isso é um livro, que o nome correto é monografia, mas vamos deixar o nome livro. Livro tem área 3? Não, só quem tem área 3 é material especial. O livro não é. Então, tchau, área 3. Pula também. Vou para a área 4, que é a minha imprenta. A área 4, imprenta, é constituída por 3 elementos. A cidade, não o estado, a cidade onde fica a editora, o nome da editora e a data de publicação. Isso nós temos. Eu tenho Manaus, Edua, que fez a parceria com a Alexa Cultural. Então, São Paulo, Alexa Cultural. Guilhermina, agora eu estou numa dúvida cruel, porque a obra tem 2 editoras, 2 cidades diferentes. O que que eu faço? De acordo com a CR2, tu tem 2 opções. A primeira é o que eu uso. Você faz a opção de colocar somente a primeira editora. A que aparece logo por primeiro. É assim que eu faço. E a segunda alternativa é você colocar as 2 editoras tranquilamente, ok? Como eu só uso a primeira, então automaticamente a minha imprenta vai se voltar para Manaus, para a minha Edua e o ano de 2019. Só que o que nós temos que levar em consideração também? Edua é uma sigla. E assim sendo, quando eu for colocar o nome da minha editora, eu tenho que colocar por extenso, Editora da Universidade Federal do Amazonas, tá? Mesmo que seja mais conhecida pela sigla, beleza? Então, terminei a primeira área, o que indica que eu vou para uma segunda área? Ponto, espaço, travessão. E aí eu apresento a próxima área. Então, por isso que eu coloquei assim, ponto, espaço, tá vendo? Travessão, espaço, o nome da cidade onde fica a editora, Manaus, espaço, 2 pontos, editora da Universidade Federal do Amazonas, vírgula, 2019. Guilhermina, me responde uma coisa. Por que quando tu colocaste a barra, quando tu colocaste 2 pontos, quando tu colocaste travessão, de novo 2 pontos, tu colocaste espaço? E quando tu colocaste o ponto e a vírgula, pode olhar, não tem espaço. Porque de acordo com a CR2, os símbolos ponto, vírgula, hífen, são os 3 símbolos que nós não colocamos espaço. Fora isso, obrigatoriamente, espaço, o símbolo espaço. Então, por isso que depois do título, espaço, barra inclinada, espaço, organizadores, espaço, 2 pontos, espaço. Tira isso aqui que ficou feio, né, gente? Vamos apagar esse coisinha aqui. Não quero esse aqui, não, né? E aí a gente vai colocando sempre o espaço na pontuação, que tem que ter espaço. E as 3 que a gente já viu, quando for ponto, quando for vírgula e quando for hífen, a gente não tem espaço. Beleza? Simbora. Primeiro parágrafo, percebam, todo abaixo do terceiro espaço. Olha aqui, ó. Todo o primeiro parágrafo. A partir da minha descrição física,
tudo volta ao normal, da mesma forma que eu aprendi até então, quando a gente entra pela entrada principal. Ou seja, se porventura a partir dessa linha, quando eu venho para cá, não deu mais, quando eu retorno para baixo do primeiro espaço. Ok, meus amores? Aí eu volto tudo para cá de novo, tá? Então, vamos embora para o nosso segundo parágrafo, que é a descrição física. A descrição física ela é iniciada pelo total de folha ou total de página. O que mesmo é cada um? Quando eu tenho escrito frente e verso do meu papel, eu tenho uma página, que é a mesma coisa que lauda. Quando eu tenho escrito somente num lado, eu tenho uma folha. Como isso é um livro, então é escrito frente e verso. Por isso que eu tenho página, tá? E qual é o nosso total de página? 204. E página eu abrevio como? P ponto. Então, total de página, ok. Minha descrição física é constituída pelo total de página ou de folha, espaço, 2 pontos, informação complementar, se é ilustrado, se é colorido, se a capa é de plástico, se ele é no formato retangular, se ele é no formato uma circunferência, se ele é de pano. São as informações que a gente acha que são importantes. As informações complementares. Então, a gente coloca as informações adicionais bonitinho, 2 pontos. Terminada a informação, espaço, ponto e vírgula, tamanho da obra. Como isso é só um livro, é só a altura, beleza? Tá? Depois disso, eu vou para o sinal de mais, material adicional. Além desse livro, eu tenho um CD. Então, eu boto também, eu tenho um CD junto com ele, material adicional. E depois do material adicional, ponto, espaço, travessão, abre parênteses, nome da série, ponto e vírgula, número da série, fecha parênteses. Então, é isso que constitui a nosso segundo parágrafo, que a gente chama de descrição física. De acordo com o que nós temos aqui, vamos ver o que nós temos além do meu total de página. Eu tenho informação complementar, adicional? Tenho, tá aqui, ó, ilustrações coloridas. Eu tenho o tamanho da obra? Tenho, tá aqui, ó, 23 centímetros. Eu tenho material adicional? Não. Eu tenho série? Não. Então, significa que nós iremos formar a descrição física somente pelo total de página, informação adicional e o tamanho da nossa obra. Total de página, 204p. Material, a informação adicional, 2 pontos. Então, espaço, 2 pontos, espaço. E eu digo, olha, é ilustrado, faltou uma vírgula aqui. Só para saber se vocês estão atentos. É assim que o professor faz quando erra, tá? Então, é ilustrado, colorido, então lasco-lhe uma vírgula. É preto e branco, meto-lhe outra vírgula. E assim vai embora. Então, fiz as informações adicionais. Beleza. Agora eu vou para o tamanho da minha obra. Então, espaço, ponto e vírgula, que é isso que caracteriza o tamanho da obra. E a minha obra tem 23 centímetros. Como eu não tenho material adicional e nem série, então o segundo parágrafo morreu. Acabou. Percebam, meus amores, que do primeiro e o segundo parágrafo, nós não colocamos espaço. Agora, o que a regra fala? Da descrição física para notas, pulo uma linha. E de notas para nossa pista, eu pulo outra linha. Então, eu não posso agora deixar do jeito que está. Eu tenho que dar o espaço. Eu sou obrigada a pular uma linha, pelo menos. E o que é obrigatório em notas? Como isso é um livro ISBN. O resto é 100% opcional.
Eu acho importante dizer que isso é um e-book, a pessoa saber. Ele não vai achar na forma bonitinho como um livro bonitinho. Então, eu vou dizer que ele é um e-book. Então, pula uma linha. Do mesmo jeito, cada início de parágrafo, igual na língua portuguesa, a gente não fazia aqueles 2 dedinhos, apertava assim para escrever o início do parágrafo. Então, também eu vou iniciar o meu parágrafo. Então, tá aqui, ó. O início do parágrafo sempre é abaixo do terceiro espaço. Então, tá aqui, ó. Ele é um e-book. Percebam, ele está aqui. Ele não está aqui. Porque aqui é como se fosse, terminou a linha, eu vou continuar no outro lado, do jeito que a gente aprendeu lá na língua portuguesa, nas nossas redações, nos nossos cadernos. Fiz, que é uma informação que é e-book. Coloca-se um ponto final aqui, cada informação tem um ponto. Vamos para o ISBN, que é obrigatório. Cada informação, meus amores, é numa linha separada, percebam. E como tudo isso aqui, ó, recebe o nome de notas, percebo que eu não pulei linha entre eles. Eu faço blocão, pulo uma linha da minha descrição física para minha notas. É o blocão. Depois de notas, blocão. Eu pulo linha para pista, beleza? Tá? Então, por isso que aqui a gente não fez a separação. Na minha pista, sempre aqui na catalogação, eu vou colocar um ponto assunto. Esse em arábico não é ossada da catalogação, é ossada da classificação. Por isso que aqui eu sempre vou deixar assim, tá? O que é da minha ossada, Guilhermina? O que é algarismo romano? Que o algarismo romano, ele tem uma ordem que você não pode esquecer. Qual é essa ordem? Sempre vai ser responsabilidade, título e série. Sempre, meus amores, a ordem da numeração romana, responsabilidade, título e série. E cada item que eu vou colocar recebe um número. Então, eu tenho responsabilidade, o teu olho vem para cá, gente. Tenho responsabilidade, tá aqui, ó. Renan, Noélio e Geórgio. 3. Número 1 para o Renan, número 2 para o Noélio, número 3 para o Geórgio, ok? Cada informação recebe um número. Então, de acordo com a minha regra, primeiro é a responsabilidade. Meu olho já vinha aqui e eu já vi que eu tenho. Aqui na minha pista é cabeçalho. Se é cabeçalho, sobrenome, vírgula, prenome. Então, se é assim, então eu vou colocar sobrenome Albuquerque, vírgula, Renan. Só que eu não posso esquecer que o Renan não é autor, o Renan é organizador. Assim sendo, o meu número 1 passa a ficar Albuquerque, vírgula, Renan, que é organizador. Então, org, ponto. Automaticamente, você tica. Já fiz o Renan. Continua o meu olho. Noélio. Eu já entrei pelo Noélio? Não, olha, eu entrei pelo título. Então, número 2, o Noélio. Como isso é cabeçalho, sobrenome, vírgula, prenome. Assim sendo, número 2, faltou o pontinho. Esta professora Costa, vírgula, Noélio Martins, org. Aí você tica o Noélio. Continua o teu olho, ainda tem o Geórgio. Então, eu preciso número 3, o Geórgio. Como isso é cabeçalho, sobrenome, vírgula, prenome. Então, número 3, percebam,
Não deu aqui, quando eu voltei, que é reta, tá igual a minha cara, a minha reta, né? Mas, ó, o 3 volta para baixo do O, tá vendo? Muito bonitinho aqui, tá? Oliveira, vírgula, Geórgio Ítalo de, org. Aí eu vou lá, tico o meu Geórgio e tico o meu responsabilidade. Responsabilidade, título e série. Meu olho vem para cá. Olhos comunicacionais. Eu já entrei pelo olhos comunicacionais? Sim. Preciso repetir de novo se eu já entrei? Não. Então, não tenho um ponto, um desdobramento por meu título, porque eu já iniciei por ele. Série. Meu olho vem para cá, meus amores. É aqui que fica a série. Lá na descrição física. Eu tenho série? Também não, Guilhermina. Então, eu risco. Riscando significa que a minha ficha acabou. Ok, meus amores? Tá? E para que a nossa aula não fique muito puxada, eu te convido a esperar a nossa aula seguinte, onde nós iremos começar com a nossa entrada para a pessoa jurídica. E aí, bebê, gostou? Se sim, te convido para se inscrever no nosso canal, se inscrever nas redes sociais e convidar os seus colegas para estar aqui conosco também. Afinal, se esse assunto é importante para você, é importante para o teu colega ou para a tua colega também. Fica bem, fica com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!